Fala aí, Tower Players, tudo beleza? Bom, está iniciando mais um vídeo aqui e muita gente pediu para eu trazer mais dicas e tal, então, né, muita gente está pedindo depois do último vídeo lá de como pegar o Accelerator, né? Mas então estamos aqui, cá estou eu aqui mais uma vez e eu vou falar do Tower Defense aqui, das top list das 9 melhores torres aqui do Tower Defense. Vamos começar com o avião. Então, na loja que ele tem um custo é 1.500 de moedas e 500 dinheiro no jogo para você poder colocar ele. E também ele tem um limite de 10, então você só vai poder colocar 10 aviões no jogo, a não ser que você tenha mais gente, é claro, para poder colocar e os limites aumenta. E o avião serve como suporte mais precisamente em defesa. E a comunidade eles meio que criticam o avião, dizendo que ele não é tão muito bom tal. Mas para você que é iniciante ou é mediano, ele pode sim te dar umas boas vantagens. Que no caso no modo hardcore, lá o modo que você só libera no level 50. No vídeo passado eu expliquei que você teria que ter ele para poder fazer a estratégia de você poder farmar gemas. Então, precisamente, o avião ele serve mais para ajudar logo no começo, a não ser que você queira que ele fique até o level 5, que o level 5 ele fica muito bom e fica até melhor mesmo que o Minigunner, que já eu falo dele. E é basicamente isso, ele ajuda mais na parte de defesa mesmo, então, tipo, para você que vai querer começar, eu recomendo que você use ele primeiro para colocar logo no começo. Mas tem um pequeno problema, que é a questão de invisíveis. Ele não detecta invisíveis, a não ser que você upe ele até o level 4, mas que vai custar muito, com um preço de 3.600 dinheiro. Em oitavo lugar fica a Shotgunner, com o preço na loja ele é 2.500 e de dinheiro no jogo é 400. Mas pela utilidade dele, eu não acho que 2.500 seria bom para isso. Eu não acho justo isso, mas fazer o que, né? Ele também é uma torre, na verdade, que ele ajuda mais na defesa mesmo e no começo, porque ele não é uma torre tão boa assim, mas que ele pode te ajudar também no começo, assim como um avião, porque os tiros que ele dá basicamente atravessam e dão um dano a mais neles. Tipo, se tiver 2 bichos aí, ele vai pegar nos 2 ou 3 e vai indo, dependendo da range que você tiver. E como eu disse, ele é uma torre apenas de defesa para defender mesmo. Então, tipo, ele não é uma torre que é muito boa, mesmo se você upar no level máximo. Ele não é uma torre muito boa. Mas eu digo isso mais necessariamente no Fallen e até possivelmente no Molten. Então, ele não é uma torre muito bom, ele só é mesmo para defesa. E em sétimo lugar também temos o Crook Boss, que no caso, ele é uma torre que você pode liberar apenas no level 30, se você chegar no level 30 você libera ele de graça, ou se você quiser comprar ele mesmo, você vai ter que comprar por 400 Robux, e aí é onde eu falo que não vale a pena você gastar 400 Robux para comprar ele, a não ser que você quer uma coisa rápida, mas se você tiver paciência e quiser chegar no level 30, você já libera ele de cara, e o preço dele atual, o preço dele de dinheiro é 650. Ele é uma torre mais também para o ataque, até porque ele não tem um estilo muito poderoso, então pode ser meio dificultoso, sabe? Mas ele se comporta bem em questão de ataque e até mesmo de defesa, porque ele pode invocar uns capangas, que nesse caso os capangas eles podem ajudar tipo em algumas coisas, que tipo ele vai lá, dá uns tiros tal. E isso é muito bom porque quando os zumbis encostam neles, os monstros, eles acabam meio que quando ele mata também te dá dano. Então se o guardinha tiver 10 de dano e o zumbi chegar nele, vai te dar 10 de dano. Vai tirar 10 de vida dele, mas ele vai morrer. Mas ele também tem um limite, que o limite só dá para colocar 4 deles, não tem como você colocar mais do que isso, é só 4 deles que você pode colocar. E também para ele detectar invisível é no level 2, então, mas só que esse é o problema dele em questão de lidar com os invisíveis. Eu não digo necessariamente tipo no level no Molten, eu digo mais pro Fallen porque é muito dificultoso. A não ser que você tenha uma versão dourada dele, que a versão dourada dele é bem melhor. E por incrível que pareça é mais barato do que o normal. O normal é 650 e a versão dourada dele é 600. Então se você tiver a versão dourada dele,
vai ser muito mais beneficente do que ter uma versão normal. Em sexto lugar temos o Ranger, mais conhecido como Guarda Florestal, e ele é bem caro, ele é 8.500 na loja, e ele tem um preço também no jogo que é caro, de 3.500 de dinheiro. E ele é bem caro e você só pode liberar ele no level 15 e o seu limite de colocar ele é 40. Ele é uma torre em questão de ajudar muito em questão de ataque, porque cada tiro que ele dá é 40 de dano. Então, tipo, se ele dá um tiro no bicho, ele acaba dando 40 de dano. Ele é muito bom. Ele quase fica do lado do Accelerator, mas se não fosse pelo problema que ele demora para dar tiro. Mesmo que você coloque muitos, tal, ele realmente demora para atirar e esse é o problema. A não ser que você coloque um Commander level máximo do lado dele para poder ajudar a atirar mais rápido e até mesmo o modo Commander, porque ele dá um tiro muito rápido e o level, tanto que no level máximo ele dá 300 e pouco, 200, eu não lembro, de dano. Então ele pode, nossa, ele faz um estrago nos bichos. A recomendação que eu faço com ele é vocês colocarem no modo Stronger, porque ele vai focar no mais forte, e enquanto as outras torres vão pegar os que estão na frente, eles vão pegar os mais fortes. Isso é basicamente uma estratégia, vamos dizer que quase perfeito, porque e a base do Ranger dele é 20, então se você colocar um DJ do lado, ele vai pegar o mapa inteiro. Então não importa de um bicho onde tiver, ele vai pegar o mapa inteiro. Em quinto lugar fica o Cowboy. Eu não ia trazer o Cowboy porque ele é uma torre que era muito ruim, mas só que eles buffaram o Cowboy. Então a gente vai falar dele aqui e por que ele é bom. Para liberar ele, você tem que completar a Badlands 2, você tem que completar. Ou você pode comprar também por 450 Robux. Mas é meio difícil de você conseguir ele, então não é uma torre que você vai ter logo de cara. E como eu disse, a não ser que você queira comprar ele com Robux. Mas eu ainda acho que vale um pouco mais a pena você se dedicar bastante, arranjar uma equipe para poder fazer a Badlands 2 ou até mesmo com os randoms, agora que tem aquela opção de matchmaking. E ele custa 550 de dinheiro. Então não é uma torre tão cara assim. E ele não tem limite, dá para colocar ele infinitas vezes. E eu nomeio ele como Farm Atiradora, porque ele cada vez de 6 tiros que ele dá, ele basicamente dá 25 de dinheiro, mas cada level que você vai aumentando, ele vai te dando mais dinheiro, até que no level máximo, que é o level 5, ele vai te dar 100 de dinheiro a cada 6 tiros. E olha que ele dá um tiro muito rápido. É por isso mesmo que ele é muito bom, que eu recomendo que vocês levem ele, porque ele é uma torre que basicamente te dá dinheiro por cada 6 tiros que ele dá. E ele também meio que se comporta bom como defesa, ele não é uma das torres muito fortes assim, mas ele também é uma farm atiradora que eu chamo. E também é muito melhor que você coloque um exército de cowboy do que apenas um, porque o cowboy sozinho ele não se dá bem, então você teria que fazer um exército de cowboy para poder dar muito bom. E cada tiro que ele vai dando, então tipo, se tem uns 2 cowboys level máximo, ele vai dar 200 de dano cada tiro. Falando de farm ambulante, vamos falar da própria farm. Bom, ele tem um custo de 2.000 de moedas e no dinheiro ele é 250. E o limite dele de colocar é 8. Eu digo mais que ele é meio que obrigatório de você levar ele, porque ele vai te beneficiar muito. Porque se você acha que no meio do jogo é difícil de você conseguir dinheiro, a farm tá aí para resolver os seus problemas, porque a farm ela ajuda com isso, porque cada vez que você vai colocando uma farm, ele vai te dando o dinheiro. Ele não tem nenhum ataque, né? Até porque ele é uma farm, ele só vai te dar dinheiro, mas isso vai te ajudar muito e vai salvar você. É claro que você meio que fica um pouco do começo até quase a metade da partida para você conseguir a farm level máximo. Então, geralmente eu faço isso. Eu jogo e coloco todas as farms do level máximo primeiro e depois eu coloco as torres aí. Mas isso eu faço isso quando eu estou jogando com o time. Se eu estou jogando sozinho, eu vou colocando um pouco, vou aumentando um pouco de cada, eu vou fazendo basicamente tudo. Então é isso, a farm não tem tudo o que falar, mas eu digo que é uma torre que você tem que trazer todas as vezes. Eu recomendo demais. Em terceiro lugar fica Engineer, que é um engenheiro, a engenheira no caso. E tem um preço de 4.500 gemas e você só pode liberar ela no level 60.
e a base do custo dela de dinheiro é 750. E ela tem um limite de place, que no caso de colocar, que no caso é 6. E o base de dano que ela dá é 3 e tem a torreta. Que no caso a torreta ela vai colocando, então acho que é cada 5 tiros, não sei quanto, que o que ela coloca é as torretas. Que no caso as torretas elas são boas, então é isso que é o segredo. Mas só que tem um grande problema, um problema grave do engenheiro, que no caso não detecta invisíveis. Só os engenheiros conseguem detectar e eles não dão tanto dano assim, porque o que faz o engenheiro ser bom é as torretas. E este é um grande problema porque ele não detecta invisíveis. Então vai ter que tomar muito cuidado. Então é bom que você leve outras torres para combater os invisíveis do que o engenheiro, porque a não ser que você tenha muito engenheiro até com level bom para considerável para matar invisíveis, mas ainda não é uma boa ideia. Então este é o único problema. E uma coisa boa é que detecta bichos voadores, monstros voadores, que no caso eles aparecem só no modo hardcore ou alguns eventos específicos. Em segundo lugar fica Minigunner, ele sendo uma das torres mais caras também. Ele tem um custo de 5.000 de dinheiro e você precisa ter um level 5 para liberar ele. E ele tem um custo de 2.000 de dinheiro no jogo, dentro do jogo. E obviamente ele é a torre de ataque e ele ajuda muito na defesa em questão disso, porque ele dá uns tiros absurdos, uns tiros rápidos, então basicamente faz com que ele seja bom. E ele não tem tanto defeito assim, eu diria mais que ele não é uma torre que tipo acaba com rápido, a não ser que você faça um exército, que ele não se dá bem sozinho, claro que você tem que fazer um exército de minigunners, ele é muito bom, e eu digo que é uma das torres que os iniciantes precisam ter, e que você vai usar bastante ele. Eu não estou usando ele mais, mas ele vale muito a pena, principalmente a sua versão dourada, que a sua versão dourada ele dá muitos benefícios, aumenta o dano, tipo, tanto que no level 1 ele só dá, ele dá 2 de dano e no level máximo ele dá uns 4 ou 6, eu não lembro muito. Mas só que ele dá muita vantagem se ele for a versão dourada, porque ele estraçalha os bichos todos da seu caminho. Mas para os jogadores iniciantes ou medianos é meio que uma torre obrigatório de levar, porque ele é uma torre muito bom e vale muito a pena e ele não tem quase nenhum defeito. E em primeiro lugar fica o grandioso Accelerator, com custo de 2.500 gemas, level 50, e o custo dele dentro do jogo é 3.500 de dinheiro e o máximo que de place, que é para colocar ele, é 8. Cara, sem dúvida é uma das torres muito forte, é uma das torres que todo mundo tem que ter, todo mundo tem que levar. E você sempre vê com jogadores mais fortes mesmo, mais profissionais, ou até mesmo um pouco medianos, um pouco mais medianos, que conseguem ter ele. Mas no vídeo passado eu ensinei como liberar ele, então se você não sabe como liberar ele, eu fiz isso de uma forma mais rápida possível. Apesar de ser a torre mais forte do jogo, eu não diria se é o mais forte, mas um dos mais fortes, eu digo também que ele tem um defeito grave que pode arruinar o seu jogo, que no caso ele detecta, ele foca no bicho mais forte que vier. Então tipo, se por acaso vir uma horda de zumbis e estiver focando num bicho que ele não está morrendo, ele vai continuar focando e ele vai ignorar o bicho que está em primeiro, e fazendo assim você perder o jogo. Eu passei muita raiva com isso, porque esse é o grande defeito dele. E que no caso, mas se você deixar ele no level máximo, ele acaba com isso rapidinho, porque o level máximo dele é o que deixa ele destroçador, que destrói tudo em seu caminho, e assim fazendo os eventos também, porque ele também é muito bom. E o defeito mesmo que eu digo é que ele demora para atirar. Quando fica no level máximo ele até que fica rápido, mas abaixo de level 4 por aí ele não se dá bem muito e pode fazer você perder, além de ser caro, e é basicamente isso.